Meus irmãos, possivelmente esse seja o último estudo sobre os pecados cometidos contra o nono mandamento. Não é? Pela sequência, nós estamos estudando esse mandamento há 6 meses. Né? É bom a gente ter uma noção, né? Todo mandamento a gente está estudando há 6 meses. A importância, né, da compreensão do mandamento é crucial para as nossas vidas. Mais uma vez eu digo, talvez os irmãos, né, nenhum de nós tivesse a noção que a gente ia passar, né, tanto tempo. Não foi planejado pelo pastor passar tanto tempo estudando apenas um dos mandamentos. Por isso que a gente não estranha que um pastor conhecido nosso disse que passou 3 anos para estudar os 10 mandamentos. Então, a gente está vendo que não é nada esquisito, né? Dada a amplitude dos mandamentos, né? Dos pecados que podem ser cometidos contra os mandamentos do Senhor, para ficarmos atentos. Mais uma vez, né? Peço aos irmãos que observem com muita atenção aquele que Deus tem nos falado por meio da sua lei. Ela não foi revogada, irmãos. A lei de Deus não foi revogada. Ela continua vigente. E nós necessitamos dessa lei. Nós necessitamos dessa lei para as nossas vidas. É a vontade de Deus revelada para nós. Então, quero lembrar aos irmãos, apenas, né, para aquecermos nossa mente, que nós vimos no domingo passado o pecado que diz respeito a esse mandamento, que é o esforço ou desejo de prejudicar o nosso próximo. Nós aprendemos pela passagem que os presidentes e sátrapas lá da Babilônia, eles tentaram de todas as maneiras atingir Daniel, e a palavra de Deus nos diz que eles não encontravam nele culpa alguma, porque ele era fiel. Nós até destacamos, né, perguntamos aos irmãos: Daniel porventura era perfeito, não tinha pecado? Não, evidentemente que Daniel pecava, mas como é que essas pessoas não encontravam defeito? Daniel, irmãos, amava a lei de Deus, atentava para a lei de Deus. Certamente, né, Daniel tinha uma vida de confissão de pecados, de apresentar diante de Deus as suas falhas. O que acontece é que, né, externamente, era tal o proceder de Daniel que aquelas pessoas, dentro da perspectiva, dentro do seu trabalho, dentro daquilo que ele fazia, do qual eles estavam envolvidos, eles não tinham razão para condenar Daniel. E aí, evidentemente, foram buscar na religião de Daniel. Isso também acontece nos dias de hoje, viu? Isso também acontece nos dias de hoje, hein? Sim, exatamente. A leitura que nós fizemos em 1 de Pedro. Então, prejudicar alguém é uma atitude errada, e nós vimos que haviam vários motivos para aquelas pessoas agirem dessa maneira, porque eles eram ímpios. E nós também aprendemos que haviam muitos motivos para aquelas pessoas aprenderem com Daniel, seguirem seu exemplo. E esse é um dos grandes ensinamentos que nós precisamos ter. Ficar alegre com a prosperidade do outro, do próximo, do meu irmão, seja ele quem for. Por que eu vou me entristecer com a prosperidade do outro? Daniel estava prosperando, e o que é que eles tentaram fazer? Prejudicar Daniel. Então, uma das razões certamente é a inveja. Muito provavelmente também Daniel estava atrapalhando os negócios fraudulentos daqueles sátrapas, daqueles presidentes das províncias. A Babilônia era um império, tinha muitas províncias, muitos povos. Evidentemente que o imperador, né, Nabucodonosor, não tinha como supervisionar tudo, então ele colocava pessoas responsáveis, governadores, presidentes, conselheiros, para atender a todo o reino. O resultado foi que essas pessoas se voltaram contra Daniel por algum motivo. Nós precisamos ficar muito atentos por causa do nosso coração. A inveja pela prosperidade do outro. Nós devemos fazer o contrário, não é? Dar a devida honra a quem está prosperando, olhar para seu exemplo e procurar seguir. Alguém fez alguma coisa correta, eu não fiz, ou eu tive a oportunidade, deixei de fazer, o que é que eu vou fazer? Senhor, me perdoe,
estou vendo ali, ó, que fulano fez, meu irmão fez, eu não fiz naquela época. Me perdoe, mas eu vou seguir o exemplo dele. Eu aprendi aqui com o meu erro. Vou fazer. Mas não prejudicar o outro, atrapalhar quem quer fazer. Por que muitas vezes isso acontece? Sabe por quê? Porque a gente fica acomodado. Se o outro começa a fazer, vai puxar, né? Normalmente está fazendo, vai puxar, vai dar o exemplo para puxar o cara. Mas eu estou tão bem aqui, estou tão bem, não queria não fazer esse esforço. Aí atrapalha para não dar certo, para você depois não fazer. A gente tem que ter cuidado com isso. No ambiente de trabalho, irmão, isso acontece muito. Isso acontece muito. Rapaz, para que fulano inventou? Olha, estava tão bom a gente aqui, estava dando certo, para que isso? Né? Então, precisamos atentar para o nosso coração. Muito bem, o outro pecado que nós vimos foi regozijar-se com a desgraça ou com a infâmia de alguém. Os moabitas, parentes dos israelitas, bateram palmas, se alegraram, quando veio sobre seus irmãos, né, seus parentes, o castigo. Sim, era castigo da parte de Deus, não era, irmão? Vieram a Babilônia, vieram os assírios, mas o que é que eles fizeram? Se alegraram, irmão, bateram palmas para as atrocidades que foram cometidas contra seus parentes. Então jamais isso deve acontecer entre nós. Quando nós vimos alguém passar por calamidades e angústias, mesmo que seja por conta do pecado, nós não devemos bater palma, nos alegrar com isso. Não, esse não é o sentimento correto. Não é o sentimento correto. Nós devemos nos policiar, olhar para o nosso coração, porque, irmãos, uma coisa é a justiça ser feita, outra coisa é o exagero. Deus deu os babilônicos para levar Israel para o cativeiro, mas não mandou humilhar o povo, não mandou não só a humilhação como nós vimos, mas a violência. A violência foi tremenda contra Israel. Citei aqui para os irmãos como era a prática dos assírios. Mostrei aos irmãos que não havia respeito a ninguém, nenhuma idade, idosos, vulneráveis, crianças, mulheres. Na verdade, os vulneráveis eram os mais abusados. Deus jamais autorizou os babilônicos, os assírios agirem daquela maneira, com mortes cruentas, violentas, sanguinárias. E o que é que Moabe fez? Bateu palma. Quando se falava aquilo que acontecia, quando eles ouviam a notícia, eles se alegravam. Então, do mesmo jeito acontece conosco. Nós vimos a desgraça de alguém, nós não devemos nos alegrar. Podemos até reconhecer, olha, a Bíblia diz que o que a gente planta, colhe, isso é uma coisa, mas a alegria, de forma alguma, se alegrar na desgraça dos outros é dar vazão à carne, é alimentar a carne com aquilo que ela quer, é escarnecer, de jeito nenhum. Tanto é que nós vimos aqui que o desprezo escarnecedor também é um pecado que nós estudamos no domingo passado. Foi o que aconteceu com Cristo. Cristo foi humilhado, Cristo sofreu vergonha. Não bastaram os tapas, né? As chicotadas, a violência, submeteram Jesus Cristo a um escárnio tremendo, despiram-no, ele ficou nu, irmãos, na frente de todos. Não bastasse, né? Vestiram ele com uma roupa púrpura, botaram um caniço na mão para dizer que ele era o rei, tinha um cetro e uma coroa de espinhos. Então, as maiores formas de envergonhar, Cristo passou por elas, sofreu tudo isso. Grande humilhação. Também, irmãos, de forma alguma nós devemos fazer isso, porque nós aprendemos, nós lembramos, né, já tínhamos aprendido que o homem, ele tem uma dignidade que é dada por Deus, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e isso controla a barbárie. Se nós formos deixados, irmãos, se o homem for deixado ao seu próprio coração, à sua própria sorte,
na hora da fúria, ou mesmo como foi destacado aqui, se você ficar maquinando aquilo dali, você é capaz de cometer coisas tremendas, terríveis contra o outro, contra o próximo, e você vai se justificar de todas as maneiras. Mas na hora que você está centrado e entende que aquilo ali, que aquela pessoa ali foi feita a imagem e semelhança de Deus, a coisa muda. Muito bem, vamos então continuar, irmãos, com o objetivo de concluirmos. Por isso que peço aos irmãos que vão abrindo aí as suas Bíblias em Atos 12, 22. Um fato assim bem marcante também que aconteceu, né, que é registrado na Escritura. Irmã Anita, leia aí, por favor. Atos 12, 22. É voz de um Deus e não de homem. No texto em destaque, irmãos, isso ocorreu com um rei, com um político. Quem era? Herodes. Qual é o pecado aqui? Admiração excessiva de outra pessoa. Admiração excessiva. Ouviram Herodes e disseram: é voz de Deus, não é voz de um homem. Elevaram a pessoa a um patamar que não era correto, que não era verdade. Lembre-se que esse mandamento diz respeito à santidade da verdade, tá? Então não é só aqui a perspectiva da bajulação. Aqui é sempre, veja, você pode não chegar ao ponto, a esse ponto aqui, de dizer que uma pessoa está falando como se fosse de um Deus, mas você pode cometer esse pecado à medida que você eleva a pessoa, coloca ela no patamar que não é correto, traz elogios, traz palavras, né, referentes a elas que não correspondem à verdade. Então é o que? Admiração excessiva de outras pessoas. Vemos isso muito, irmãos. Acontece isso muito em praticamente duas classes de pessoas, né? São os artistas, né? Os artistas como um todos, cantores, atores, astros dos esportes, né? Do futebol principalmente aqui no nosso país, mas em outros países temos outros esportes famosos, né? Na China é o ping-pong, nos Estados Unidos tem o futebol americano, o basquete, né? O beisebol, e muitos ficam tão fãs dessas pessoas. Cantores nem se fala, né? Cantores, atores, muitos são exaltados, honrados de maneira exagerada, de tal maneira que as pessoas passam a se vestir, cortar o cabelo, usar roupa, calçado, imitar seu jeito. Então, o que é isso, irmãos? Isso é uma admiração excessiva. Isso é pecado. Por quê? Tudo isso, irmãos, sem levar em conta a sua vida real, o que a pessoa realmente é. Muitas dessas pessoas, meus irmãos, muitas delas estão ali fazendo um papel, estão agindo na frente das pessoas, na frente das câmeras, no palco ali eles são um, por trás eles são outra pessoa completamente diferente. E mesmo que não fosse, porque alguns também são enaltecidos porque são de fato aquilo que manifestam ser. Tem gente que não usa máscara, né? E são também extremamente admirados por isso, inclusive quando fazem coisas erradas. As pessoas justificam, dizem: olha, não é melhor ele fazer isso? Não está certo? Fulaninho não faz na frente, mas por trás ele faz, está aí, mas ele está fazendo. Se tiver errado, irmãos, está errado. Você não pode admirar uma atitude errada. Você pode até admirar a sinceridade. Não está errado. Admirar a sinceridade, aquilo, olha, ele está sendo o que ele é. Aí a gente usa, lembrou bem, uma expressão que se encaixa muito bem nessas situações. São pessoas sinceras, mas estão agindo de forma errada. Mas muitos fazem o quê? Elevam, dizem: eu gosto de fulano, eu adoro fulano, e começa a agir igual a ele. Começa a falar do mesmo jeito, começa a pensar da mesma maneira. Isso aí, irmãos, é uma admiração excessiva. Então vamos analisar aqui o texto que nós vimos. Rei Herodes. Sim, e a outra categoria de pessoas que são aqui, principalmente no Brasil,
veneradas, que são os políticos. É terrível, irmãos. Um crente, olha, esse mandamento aqui é um choque, é uma pancada nos crentes. Nosso país, irmãos, é um país miserável, espiritualmente miserável, e a nossa miséria espiritual se espalha pela miséria moral, pela miséria do comportamento, e os crentes não agem, irmãos, baseados na Escritura. Dentre outras coisas, está aí, já disse aos irmãos, já estou preparando os irmãos, sempre falando, próximo ano de eleições impactantes, é uma maior tristeza, os crentes dando mau exemplo, exaltando excessivamente políticos, quando eles não têm de fato, essa posição. Nós não deveríamos estar fazendo isso, jamais. A palavra de Deus nos proíbe. Veja aqui o mandamento. Alguns são de tal maneira, trata, porque fica justificando toda a atitude dos políticos. Ele toma uma atitude, aí um cristão vai, não, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, é um Deus. Tanto tem um aqui que já estão chamando não, faz muito tempo, é mito. Chama ele de mito. Que mito? Não é mito. Chamou de mito quase para não chamar de Deus. Idolatrando. Veja as postagens que tem por aí. Tem que ter muito cuidado. Pessoas comprovadamente corruptas, crentes defendendo, justificando a corrupção, as atitudes erradas. São claras, irmãos, são claras. Nós vemos isso. Ficam atrás de narrativas. Quem está cometendo um pecado aqui contra esse mandamento? É o quê? Admiração excessiva. A situação aqui foi Herodes. Atos 12, né? E Herodes aqui, irmãos, era um que perseguia Tiago e a Pedro. Viu? Está aqui até na Bíblia de vocês aí. Tem gente aí enaltecendo político que persegue os cristãos. Viu? Olha, meus irmãos, isso aqui cai como uma luva. Viu? Cai como uma luva. Eu vou ler para os irmãos. A gente está em Atos 12, foi lido o 22. Eu vou ler a partir do 20 para os irmãos. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Olha, aqui as situações de comodidade, etc. e tal. Qualquer semelhança não será mera coincidência com os dias atuais. Tá? Então vamos para o 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono com toda a pompa, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Alguma coincidência? Nós temos uma divergência aqui, mas vamos ajeitar. Um fala, um intercede por um intercede pelo outro, tem uns intermediadores, não está aqui, intermediou, chegaram a um consenso, estava todo mundo combinado, né, no mesmo pensamento. O homem se vestiu de traje real, sentou no trono e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Olha o que aconteceu, irmãos, versículo 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Muito comum na nossa sociedade, quando pessoas enaltecem feitos políticos, e o povo passa a defender essas pessoas de forma apaixonada, inclusive causando muitos males a si mesmo e aos seus familiares. Na época do pleito eleitoral, o povo briga, os familiares brigam, ficam intrigados um do outro, porque um defende um, outro defende o outro. Olha, por que isso acontece? Admiração excessiva, pecado. Por que Herodes morreu aqui comido, irmãos? O povo disse: é voz de um Deus, e ele não disse nada, aceitou, irmãos, a glória para si, não repreendeu a bajulação do povo, nem negou o título que lhe deram, e aí imediatamente Deus puniu. O pessoal diz: Deus não mata não, Deus só mata no Antigo Testamento. Olha aí, Cristo. Eu lembro, irmãos, de um pregador conhecido, os irmãos devem lembrar também, conhecido, né, internacionalmente, e quando ele
vai pregar normalmente em locais que não seja a igreja, seja em eventos, seja em instituições, quando o povo bate palma, ele manda parar logo. Ele está pregando e o povo batendo palma, eles parem com as palmas. Eu acho que ele lembra desse texto aqui, irmãos. Eu acho que ele lembra desse texto. Ele é bem incisivo, né? Os irmãos conhecem. Conhece, João? Conhece, Ramon? Conhece não, Gilene? Paul Washer, várias vezes. Inclusive estava na terra da irmã Anita, o pessoal foi bater palma. Eles, bata não, meu irmão, bata palma não. Alguns disseram, mas é palma para Jesus. Ele disse, não, quero palma não. Quem sou eu para estar pregando e você batendo palma? Admiração excessiva. Temos que ter muito cuidado, é pecado. Olha, irmãos, o que é certo, o que foi feito certo é dito que foi certo. O que foi feito errado é para ser dito que é errado. A quem honra, honra, mas a honra devida, a honra excessiva. Está vendo aqui que é o exagero? É o exagero. O crente, ó, sempre a gente está falando assim, o crente é o equilibrado, irmãos. O crente é a pessoa moderada. O crente é a pessoa que analisa, que avalia as coisas, que julga, que para. O crente é aquele que é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A gente precisa exercitar isso. Por quê? Eu vou falar rapidamente com os irmãos, porque evidentemente, irmãos, cada um de nós tem uma personalidade, cada um tem um jeito, nós sabemos disso. Entretanto, com a nossa personalidade, nós precisamos ser controlados pelo Espírito, guiados pela palavra. Nós sabemos um dos apóstolos que era impulsivo. O que aconteceu com ele? Várias vezes, irmãos, passou por situações terríveis, pecou, ao ponto de falar, em vez de ele falar da parte de Deus, ele falou da parte de Satanás, e Cristo o repreendeu. Impulsivo. A Bíblia não está dizendo para você se anular na sua personalidade, não. A Bíblia está dizendo, está colocando o seguinte, que guiado pelo Espírito, Deus vai usar a tua personalidade, o teu jeito, a tua maneira, mas guiado pelo Espírito. Se tu for deixado, né, por conta própria, o que é que vai acontecer? Se tu for estourado, tu vai estar falando bobagem. Se tu for calado demais, vai ter hora que é para falar e tu está calado. Está errado também. Então Deus vai usar, mas aí você está sendo controlado, guiado pelo Espírito Santo. Diga-me. Exatamente. O pastor tem que dizer. Você não vai negar, o pastor não pode negar que a pregação foi uma bênção. O que ele tem que fazer é o seguinte: ele diz, graças a Deus por isso, foi por mim. Glória a Deus por isso, não por mim. Quem somos nós, né? O cacozinho de barro. Mas Deus fala por nosso intermédio, fala. Deus fala por intermédio, inclusive, não só do pastor, de qualquer um dos irmãos. De qualquer um dos irmãos, e deve ser assim. A leitura que nós fizemos de 1 Pedro, se tiver que falar, fale segundo os oráculos de Deus. A gente precisa entender isso, irmãos. O nosso privilégio como cristãos é grande e a nossa responsabilidade também é grande. Está vendo o mandamento? É para pôr ou não guarda na boca? Hein? Um guarda com a espada e com o escudo na boca, para não sair nada que dê errado, né? Vamos para o próximo. A quebra de promessas legítimas. Sim, pronto. Qual é a solução para essa situação? Que você esquece. Aí tem duas, né? Está metendo na palavra do Senhor de noite, mas nós vamos cair. Aí é arrependimento. E outra coisa, para os irmãos aprenderem. Na igreja, muitas vezes, a gente já viu uma questão, já estudou, mas tem que voltar de novo. Não estranhe, tá certo? Nós estudamos, com a graça de Deus, vamos terminar os 10 mandamentos. Depois, com o tempo, muito provavelmente a gente vai ter que voltar. E a gente vai aprender mais coisas do que nós aprendemos da primeira vez. Mas, pastor, o senhor disse que estamos há 6 meses nesse mandamento, ainda precisa estudar de novo. Esquece. Vamos lá. Outro pecado, a quebra de promessas legítimas. Vamos abrir em Romanos 1,31. Já encontraram? Romanos 1,31. Leia aí, Abraão, por favor.
A quebra de promessa legítima, irmão, está aí nos pérfido. Pérfido quer dizer infiel nos contratos. O homem temente a Deus, que ama o próximo, mantém sua palavra, cumpre seu juramento, mesmo que ele traga prejuízos. Onde é que está dito isso? Em que salmo? Que salmo? 15, que a gente canta, graças a Deus. Jura com perda até, mas não volta atrás. Esse texto aqui de Romanos 1,31 é o perfil do ímpio. É isso que está dito aqui, de todo o contexto. Aquelas pessoas que, achando-se sábias, tornaram-se loucas. Não deram a glória devida a Deus, adoraram a criatura ao invés do Criador, são idólatras. Qual é a característica? Qual é o perfil? Não honrar a palavra. Aqui diz, na primeira característica, são insensatos, quer dizer, nécios. Eles não compreendem quem Deus é, eles não entendem a natureza de Deus, as coisas divinas. Consequentemente, a sua responsabilidade moral, ela vai caindo. O texto diz que ele sequer tem misericórdia, está preocupado consigo mesmo. E seus contratos podem ser quebrados, porque o mais importante é ele não levar prejuízo. Isso é o mais importante. A gente estava até conversando em casa, não foi ontem, disse, não tem problema levar prejuízo. Se a gente tiver que levar prejuízo, irmãos, qual o problema? Às vezes a gente tem que ter cuidado, senão a gente está no pensamento assim do ímpio. Eu não posso perder nada. Por que não pode? Qual o problema? Mas Deus tem para lhe dar. Tudo não vem das mãos de Deus. Muito cuidado, irmãos, devemos ter com nossas palavras, com os compromissos firmados, quer seja compromissos formais ou informais. Se a gente acertou um compromisso, a gente deve cumprir com o compromisso, tá? Não faltar, seja ele o compromisso que for. Combinar algo e com frequência alterar, senão em caso de força maior, de algo que você realmente seja impedido, é complicado, é pecado. Se comprometer em fazer alguma coisa, mesmo sabendo que vai ser muito difícil realizar, mas já aqui na cabeça de se eu não fizer, eu peço para o outro. Isso é ruim. Veja, você não combinou com o outro, mas você vai assim e diz, não, mas você combinou, você acertou, aí você transfere para o outro a responsabilidade que é sua. É ruim, é quebra de contrato. Mudar o compromisso porque eu não quero pagar o preço, porque vai ser constrangedor dizer não a outra pessoa. Você acertou um negócio, aí vem uma pessoa que é influente na sua vida, diz, mas rapaz, e tal, e conversa. Aí você, eu vou desmanchar com fulano, porque você não quer constranger essa daqui. É pecado. Não é que você faz impedido, não é que ela trouxe uma coisa, um motivo, rapaz, você não atentou para isso, você não vai conseguir, não é isso não. É que o outro pediu uma coisa, mas você já se comprometeu, aí você não quer falhar, que essa daqui é uma pessoa... Não, tem que dizer, olha, eu me comprometi com fulano. Infelizmente ou felizmente eu me comprometi. Então temos que ter cuidado com isso, porque isso aqui é comum, irmãos, acontece na nossa vida. Para a gente ter que ter cuidado com o coração, porque o coração fica procurando brecha para aparentemente apresentar justificativas que você pode até, os outros podem até aceitar a sua justificativa, mas Deus sonda os corações, né? Então essa questão de compromisso é coisa séria, seja ele simples como for. Nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Por isso que a gente tem que ter sempre cuidado daquilo que vai dizer. É fogo, a palavra de Deus imprensa a gente na parede mesmo. A lei de Deus chama a gente à responsabilidade, a sermos santos, porque Deus é santo. Às vezes a gente faz isso, não deu, não deu não sei o que, mas você está quebrando o compromisso. Mas é só um compromisso de boca, pastor. Sim, mas você deu sua palavra, né? E aí? Então nós temos que ter cuidado, ficar vigilantes. São muitas questões que a gente tem que estar vigilante nas nossas vidas. E se a gente não estudar a lei de Deus, né? A gente, rapaz, eu nem pensei nisso assim, né? A gente fazia, não, mas não deu, né? Deixa para lá, não deu, não sei o que, aí vira costume, né? É ruim, é muito ruim. Deus quer que a gente, honre
com a palavra. Seja compromissos formais, assinados no cartório e com reconhecimento de firma, seja no compromisso verbal, né? Verbal. Ok, irmãos? Vamos caminhando. Então, esse daqui é o que? Vamos lá. A quebra de promessas, quebra de compromisso. Isso, promessa legítima, viu? Porque se você fizer uma promessa que não é legítima, você não só pode quebrar, você deve quebrar. Se você faz uma promessa que vai contrária à palavra de Deus, acabou-se. Não, eu vou honrar a minha palavra. Vai honrar a sua palavra? Você é maior do que Deus? Não. Certamente aconteceu isso. Não vou dar detalhes com os irmãos. E numa determinada situação, numa determinada igreja, hein? Foi longe daqui. Uma pessoa se comprometeu com os irmãos para fazer algo. Aí depois que um pastor disse: mas você se comprometeu com o quê? Se comprometi com isso. Ele disse: está errado, está contrário à escritura. Ele disse: mas e eu? De irmãs, está errado, meu amigo. Está errado. Se está errado, é uma promessa ilegítima, contrária à palavra de Deus. Não, me comprometi com meu irmão que eu ia ajudar ele a fraudar ali o negócio. Dê a minha palavra. Tire. Mas, rapaz, meu irmão, como é que ele vai ficar? Melhor seu irmão ficar de qualquer jeito. Menos você está desonrando a Deus, né? Muito bem. Mais um pecado. A negligência de coisas que são de boa fama. A gente vai concluir com isso daqui. São dois que estão interligados. A gente conclui, para a gente fechar esse mandamento. Veja, a negligência das coisas que são de boa fama. 1 Samuel 2,24. Negligenciar as coisas que são de boa fama. Lembra dos irmãos que está lá em Filipenses? Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então, negligenciar as coisas que são de boa fama é um pecado contra o 9º mandamento. Gisele, leia, por favor, 1 Samuel 2,24. O contexto aqui é o seguinte: os filhos de Eli estava dizendo isso aos seus filhos: não, filhos meus, né? Filhos de Eli, praticavam um pecado sem o menor constrangimento. Eles desrespeitavam profundamente o culto do Senhor, porque eles exigiam parte da oferta que não lhes pertenciam, a gordura que devia ser totalmente queimada ao Senhor, uma porção maior do que a lei permitia. Tudo isso eles tomavam para si. Muitas vezes eles não faziam isso não, diretamente. Ele mandava um servo, pegava um garfo de 3 dentes, um garfão grande, para tirar o que eles queriam lá da panela. Eles exigiam a carne antes de a gordura ser queimada, que isso era abominação, porque foi ordem do Senhor, senão eu quero a gordura para mim. Então eles iam lá e disseram: olha, pegue e traga de volta. Não bastasse, Ofni e Finéias se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, transformava o lugar santo em um ambiente de imoralidade, profanava o serviço que as mulheres faziam em auxiliar lá no tabernáculo. Então eles viviam como pagãos, né? Não como sacerdotes, não como filhos de sacerdotes. Então eles negligenciavam as coisas que eram boas. Então, ao invés de levar o povo a ofertar ao Senhor, a ofertar com alegria, ao invés de levar o povo, né, a boa fama, né, a fazer aquilo que é bom, a temer a Deus, a santificar o culto, eles estavam fazendo tudo ao contrário. Mas, pastor, aí com relação a gente, isso aí não tem mais sacrifício, ninguém pega mais o negócio da panela. E como é? O que é que isso tem a ver conosco? Nossas ações, irmãos, precisam ser ponderadas para não negligenciarmos as coisas que são de boa fama. Muitas vezes a gente tem vícios que não levam a boa fama, e às vezes a gente não só faz como espalha, dá mau exemplo para os outros. Ou às vezes quando eu era menor, acontece muito entre as patotinhas, entre os menininhos. O mais velho diz: fulaninho, pega aquele negócio lá, pede para o menino, para o menor, né, fazer o errado. Mesma coisa que o Ofni e Finéias estava fazendo com o servo. Aí, às vezes a gente, em vez de ensinar o certo às crianças, a gente dá mau exemplo. Mas não é para fazer, mas você mandou o menino fazer, né? Paralelo a isso, é praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedir que outros
façam isso, até onde nós pudermos. Esse é outro pecado que está ligado ao anterior. Veja, vamos agora lá para Gênesis. Gênesis 34, 30. Yasmin, faça essa leitura, por favor. Gênesis 34, 30. Veja só, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama. Simeão e Levi trouxeram uma má fama terrível para seu pai, para todos que estavam ali. O que aconteceu? Eles silenciaram a voz da consciência sobre as terríveis consequências que trariam para si, para seu pai e todos que estavam com eles, devido ao pecado que eles planejaram, foi arquitetado, que esse é o pior, né? Não foi num impulso, eles não agiram. Lembra que a gente estudou domingo passado sobre agir no impulso e agir premeditadamente? Eles agiram de forma premeditada, eles planejaram algo terrível: matar todos os homens de uma região, de uma cidade, né? Genocídio, exatamente, isso aí é genocídio. Aí Jacó disse aqui: vós me afligiste e me fizeste odiosos. O que você fez aqui não vai cair só sobre vocês, não. Está pensando que é só sobre vocês isso aí? Vocês não vão levar não somente sobre si, rapaz, esse pecado. Vocês primeiro trouxeram esse pecado sobre mim. Vocês não só arriscaram as suas vidas, não. Vocês arriscaram a vida de todo mundo por vingança, para querer fazer justiça com as próprias mãos. E os irmãos sabem que eles foram amaldiçoados por conta disso, né? Na bênção, eles não receberam bênção, não. Então a gente tem, irmãos, como cristão, o dever, tanto para conosco como para com os outros, de fazer o possível, de preservar ou até mesmo conquistar o bom nome. E evidentemente evitar o contrário. Nós carregamos o nome da família. Quando se faz algo errado, faz lá o quê? Ei, fulano é filho de quem? Se for mais velho, ele é quem? Trabalha onde? Se for crente, é de que igreja? Ou às vezes nem diz, não quer nem saber de que igreja é. Diz, é crente, olha aí a qualidade de crente. É melhor não ser, que eu mesmo não faço isso. As pessoas vão dizendo logo, mesmo que faça. Mesmo que faça, muitos fazem, faz até pior, mas envergonhar, irmãos. Aí a gente tem que ter cuidado para o quê? Porque as nossas ações não envergonham o quê? O nome de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Minhas atitudes estão envergonhando, estou trazendo má fama. Nós não carregamos o nome de Cristo, cristãos. Então precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes. Então, irmãos, para concluir, devemos ter muito cuidado na avaliação de nós mesmos, na avaliação do nosso próximo. Temos cuidado para a gente não prejudicar ninguém, né? Ver o prejuízo. Ele está sendo bem sucedido, graças a Deus, né? Ele está caminhando bem, está certo. Se ele está assim é porque Deus lhe favoreceu de alguma maneira. Se ele está fazendo alguma coisa correta, eu vou olhar para eu fazer também, se eu não estou fazendo. Se ele está fazendo melhor do que eu também vou melhorar. Então, como a gente falou, isso pega o ego da gente, joga lá para baixo, que é para ficar lá embaixo mesmo o ego da gente, né? A soberba não é para ficar em cima, não é? Temos cuidado para não negarmos os dons que Deus concedido às pessoas, né? Aos nossos irmãos. Nós vimos para não agravarmos seus pecados. A desgraça do outro não é razão da minha alegria. Minha alegria está na desgraça do outro. Tem alguma coisa errada, não tem? Quando isso acontece, tem alguma coisa errada. Nossa fonte de alegria está em Deus, irmãos. Nós nos alegramos quando alguém faz a vontade de Deus. Quando alguém não faz a vontade de Deus, nós nos entristecemos. É isso que deve ser. Aprendemos que todos devem ser tratados com dignidade. Ninguém deve receber louvor e honra além do que é devido. Além do que é devido. E devemos praticar e participar de coisas que resultem na boa reputação, tanto nossa como do outro. E evitar qualquer coisa parecida. Qualquer atitude desse rapaz não vai trazer boa fama, não. Então, estou fora. Pode dizer. Estou fora. É coisa boa, estou dentro. Pode contar comigo. Mas se for coisa ruim, não conta comigo, não. Que Deus nos ajude, irmãos, né? A atentar para esses pecados. E com a sua graça, a gente vai iniciar o estudo do próximo mandamento. Qual é o próximo mandamento? Eita, deve ter coisa que só para estudar, hein?
Então, que Deus nos conceda graça, né? Vamos estudar o próximo mandamento: não cobiçarás, né? Nos ajude a atentarmos para a sua lei e entendermos que a lei é boa, que o mandamento é santo, justo e bom. Amém.